Mojuba Bobô, boa noite a todos vocês. Estamos aqui novamente nas exibições semanais do Sagrado Podcast, realizado todas as quartas-feiras a partir das 21 horas. E hoje teremos assuntos que serão maravilhosos. O tema de hoje é Ancestralidade Me Contou. O conto de fadas africanas. A gente vai estar falando sobre Tampa, Taquins e coisas do gênero, tá? Teremos também, obviamente, as previsões de Fá para Rio de Janeiro, São Paulo e todo o Brasil, pautadas, baseadas no Odu, Oyeku Berikussá. Trataremos também do nosso quadro de autoajuda Filosofia em Gotas. Como de sempre, teremos a entrevista do nosso querido amigo Babá Lelo, ou Lelos, de Logun Edex, faz presente aqui hoje. E vamos falar de literatura, vamos falar de histórias, vamos falar de livro. Estamos aqui presentes. Flávio Iretebatrupo e Fá Orisabejá. Nosso erudito de Fá, Márcio Beati. Eu não lembrei no último, tentei falar erudito, não consegui. Nosso erudito de Fá, jornalista Márcio Beati. O convidado, grande Babalelos, Yologun Edé. E eu, Leonardo Ogundadil, e todos nós juntos somos o Sagrado Podcast. Dale de vinheta. Don't wanna test your luck with me. I think I've had enough disease. I'm sick of all the bad thoughts, people who are half-nots. You are not as tough as isso aí, Sagrado. O bate-papo começou até um pouquinho antes do tempo. Eu tava falando aqui com Babá Lelos. A gente tava falando, inclusive, sobre duração de podcast. Lelos também costuma fazer algumas lives e elas duram aí alguns 30 minutos a 3 horas, 4, 5, 6 horas. Dependendo do papo, ela se estende. Bom, o Sagrado Podcast, eu queria lembrar pra vocês que, independente de vocês estarem assistindo na telinha do celular ou na televisão, no notebook, o que é que seja, vocês também podem estar escutando aí o Sagrado Podcast através do YouTube Music. Através do YouTube Music você pode ouvir, só ouvir. Você que está dirigindo, não tem como acessar, porque o YouTube Music, é legal, o Gudadil sabe o que é que no YouTube Music você pode fechar a tela do celular e vai continuar rolando o podcast, você assistindo a gente por lá. O que promove uma segurança maior. A dona de casa que está na cozinha, às vezes, cozinhando uma comida, tratando do filho, o que é que seja, pode ouvir o Sagrado Podcast na íntegra e ao vivo. Não precisa estar ligado na telinha diretamente, não. Bom, gente, o formato do programa ele está deliberadamente trocando um pouquinho o layout, tá? Antigamente começávamos a explorar diretamente os temas, a gente vai fazer agora um pouco diferente disso. A gente vai fazer as previsões de Fá para Rio de Janeiro, São Paulo, Brasil. Posteriormente, a filosofia e gotas. E quando entrar no tema, a gente vai ter uma interação um pouco maior dos nossos convidados para fazer com que vocês possam assistir a quem de fato interessa é o convidado da semana, tá? Então a gente vai para as previsões de Fá com o Odu Oyeku Berikussá. Pode soltar a vinheta, Flávio. Previsões de Fá para a semana. Então vamos de previsão. A da semana passada foi extremamente assertiva, não é? Verdade. O que teve de incêndio lá para aquele Pantanal, eu tava vendo esses dias aí, viu, Marcião? Teve até um pessoal da nosso viés de direita de política que tava criticando, falando que o Bolsonaro, se fosse com o Bolsonaro, as críticas estariam muito maiores, o Brasil tá pegando fogo e ninguém tá falando nada porque o governo é de esquerda, né? Aí passou assim uma festa, parecia que era uma pool party, uma festa na piscina, e atrás um mundaréu de fogo no Pantanal, que geralmente é encharcado, né? E foi um contraste até meio que diabólico. Festa no inferno, porque atrás parecia mais era um inferno. Esse ano não estão conseguindo descer. Então o Pantanal... Fala mais perto. Não, mas é verdade, os rios voadores formam as nuvens de umidade, né? Elas descem do Amazônia, são chamadas de rios voadores. E elas espalham essa umidade no restante do país.
por conta dessa loucura climática, isso não está acontecendo. Resultado, o Rio Paraguai está 3 metros abaixo do nível. Tá Seca, secando. incêndio. O Pantanal inteiro está muito seco. Então, uma guimba de cigarro que é jogada em qualquer lugar Agora provoca um grande uma incêndio. brincadeira. Será que vai aparecer Ratanabá, já que tá a água caindo? De repente aparece, né? Nunca se sabe, né? Bom, foi A gente Irosoxê está aqui semana falando passada. de contos e lendas, Não né? é? Eu acho que hoje de repente aparece. Não é? Então vamos lá. Flavinho, dá-lhe você, Kubericuçá. Então, vamos lá, gente. O Eku Rikusá, né? Esse é o Odu da semana. O Eku Rikusá, ele fala 2 coisas muito interessantes. E eu vou tentar pontuar de uma forma bem rápida, né, e singela. O Eku Rikusá fala de Dariko, né? Onde ele não respeitava o seu sacerdote, onde ele não respeitava o seu Lu, né? E porque ele recebia Oxalá dentro da casa dele, né? Onde fala que ele por não respeitar, Orunmila viu que Faban determinou que ele enganasse o filho para ele aprender a tomar vergonha na cara e entender que ele precisa respeitar e dar almoforibalha ao seu pai. Onde Orunmila mandou ele passar bosta, merda na parede, dizendo que Oxalá ia adorar. E quando Oxalá viu aquilo ali, amaldiçoou ele. Então, ele voltou até o Olu dele, ali ele voltou de uma forma respeitosa. Então ele fala que nesse caminho, diz que a pessoa muitas das vezes, quando está tudo muito tranquilo, perde o respeito aos seus maiores. Então você não pode deixar de respeitar os seus maiores. E Fá diz que às vezes você não dá valor aos seus maiores. É uma semana que Fá está dizendo que você pode ter muita guerra com seus maiores. Eu estava falando aqui com o convidado de hoje, a gente estava falando sobre essa questão, né, do respeito que a gente tem aos nossos maiores, mesmo em vida e depois que eles vão para pós-vida, a gente continua mojubando e respeitando e amando. E um outro ponto que eu queria falar sobre esse Odu e Fá, né, que eu gosto muito desse Odu, gosto muito. Eu acho que quando sai esse Odu para alguém, o Orunmila está falando assim, aprende a respeitar, aprende a dar valor aos seus maiores, aprende a se amar. É o caminho onde fala que a filha de Omolu, né, ela queria tanto um casamento, mas ela era nojentinha, sabe? Nojentinha, era. Chatinha. Ela, não. Aí quando ela vê um cara todo perfeito, o galã da novela das 8, né? Que nem mais é das 8. Um Ogum da Dil, né? O fã da Dil. Então, assim, quando ela vê aquele cara, eu quero ele hoje. Não, pai, vai casar hoje. Sobo danado. E ela casou com o cara no mesmo dia que conheceu. Só que lá no costume, no reino de Omolu, a mulher dormia na casa do marido. Não dormia mais na casa do pai. Ela teve que ir embora com o homem. Foi embora. Aonde é a tua casa? É logo ali. Aonde é a tua casa? É logo ali. Logo ali. Quando chegou no meio de um deserto, do nada ele virou uma bola de luz e desceu à terra. Ela casou com o espírito, com o Egum. Onde fala que a pessoa, você às vezes está escolhendo demais. E você vai perder tudo na sua vida se você não aprender a entender que você não é perfeito e que as pessoas também não são perfeitas. E que a perfeição a gente conquista juntos, através de uma grande amizade, através de um bom relacionamento, através de um grande amor, através de uma união e reciprocidade. E Borubói Bochiche. A pessoa não faça tudo isso. É isso aí. Eu vou falar o Eku Rikusá de uma forma um pouco mais sintetizada para ficar um entendimento um pouco melhor. Né? Vamos trazer aí, por exemplo, o nosso âmbito social, trazer para o âmbito da política. Bom, o Odifak diz que a teimosia é penalizada a duras penas. Tá? E aí, no seguinte tocante, a teimosia de não escutar o maior, a teimosia de não escutar uma pessoa que é mais velha, por exemplo, está falando que no meio da política, a experiência, por exemplo, ela tem muito a nos dizer. E a teimosia, por outro lado, vai fazer com que os grandes gurus, porque infelizmente a gente vive num país onde a política ela é profissional. Virou profissão. São os grandes empresários ou são artistas, são grandes nomes que figuram
dentro desse palanque, dentro desse circo, de forma quanto mais há décadas já. E se você não receber dos maiores, é uma máfia, a verdade é essa, as orientações, se quiser bater de frente com uma espécie de sistema, você recebe uma coisa chamada sabotagem. Tanto que Orumilá, ao se revoltar com Darico, mandou que ele passasse excremento de elefante, se não me engano, de Anacu, na sua própria casa, e Oxalá deixou de entregar uma benção. Aí está falando então que as pessoas serão eventualmente mal orientadas no sentido de fazer coisas que vão contra o apelo popular. Então é um Odifá que ele tangencia uma coisa chamada sabotagem. E sabotagem, muitas das vezes, daquelas pessoas que deveriam estar lhe dando, de fato, a orientação. Só que gera isso, Flavinho, Babalelo? Isso é gerado pela própria postura da pessoa. É mais ou menos assim. Tu tá me dando conselho há um tempão, babá. E eu sou o rebelde. Aí na hora que eu tô na merda, pô, me ajuda aí, babá. Ao invés de você me ajudar, não, tu fala assim, ó, faz isso, tu vai se dar bem. E eu acabo de me arrebentar. É isso que falou eu com o Rico Sá. Falando de pessoas teimosas que vivem dentro de um sistema ao qual você não pode vacilar. Então a gente pode esperar escândalos, pode esperar pessoas, por exemplo, que estão se candidatando. Agora tem um rapaz aí que quer se candidatar a prefeito de São Paulo. Muitas pessoas que vão dar dicas erradas que vão ser impopulares, na verdade, até a Prefeitura do Rio e outras megalópolis que a gente tem no Brasil, vão ser impopulares de uma forma geral, com orientações que serão feitas de forma perniciosa mesmo para que a pessoa se ferre. É uma semana que a gente pode esperar. Isso trazendo para dentro do âmbito social. Trabalho. Gente, deixa eu perguntar uma coisa. Pode perguntar, Babá. São pessoas que vão ser impopulares ou pessoas que vão ser populares, dizendo que vão oferecer mundos e fundos e no final a pessoa se arrepende? São pessoas que serão orientadas a fazer coisas que não vão tocar bem os ouvidos. Entendeu? Serão orientadas a fazer coisas que não vão tocar bem os ouvidos. Por exemplo, campo de trabalho, babá. Vai por aqui, o senhor que é de editora, faz isso, que esse papel aqui tá o mais barato, aí tu faz a encomenda do papel mais caro. É literalmente um Odifá que fala de sabotagem. E sabotagem de pessoas ao qual você deveria confiar. Só que essas pessoas automaticamente passam a lidar, a fazer a tratativa de inimigo, de algoz, mas por conta de uma postura própria. Eu que gerei isso. Eu que gerei essa ojeriza na pessoa ao qual está me orientando. Está falando também para aquelas pessoas que são teimosas com seus sacerdotes, que não escutam os conselhos de oráculo, que não escutam os conselhos de Exu. É uma semana que Exu Pombogira vai dar pau, vai mandar fazer errado só para te ver sofrer. Verdade. Você se ferra. É uma semana que o Orixá vai pegar no pé. Caminho de Darico, né? Caminho de Darico. O próprio Orixá vai arrebentar com a gente. Se a gente não tiver uma atenção, não considerar a palavra da espiritualidade da forma a qual tem que ser. Essa semana já que tá terminando ou já na semana que começa? Essa semana que tá começando, até a próxima quarta-feira. Mas é a questão o Lelo, Lelo, é uma questão da teimosia. Não, é a questão da teimosia. O que ele tá querendo dizer é igual, por exemplo, você chega no quartel ou em algum lugar, numa empresa, aí você é um cara muito ativo, aí o patrão fala assim, você vai pegar essa caneca aqui e vai... Não, tá, já sei. Ah, já sabe? Então, ele se cala. Aí você faz lá tudo, tá aqui, tá pronto. Não falei pra você fazer isso, era pra fazer assado. Aí tu vai ter que fazer tudo de novo. É o que a espiritualidade tá falando. Existem os teimosos, aqueles que já se acham sábios, totalmente sábios. É isso que o Rico Sá, ele tá que o Léo tá falando diretamente, é isso. Não é que a pombogeira vai bater em todo mundo, vai dar conselho errado. Não, ela vai dar o conselho errado pra pessoa se arrebentar, pra voltar mansinho, pra poder pegar o conselho certo. Mas deixa ela falar assim pra pessoa, não vai com esse cara, que esse cara não fecha, olha, o amor não vai dar certo. A pessoa vai lá e ela vai falar, de casa. Ela vai falar assim, casa. De santo, os filhos de santo, hoje em dia, acho que pai de santo, e acabam, né, atropelando Isso daí seria muito bom para os que estão começando e que acham que sabe tudo. É esse o fenômeno de Oiokubericuçá, babá. Falou perfeito, traduziu perfeitamente. Esse é o fenômeno de Oiokubericuçá. Sabe o que é que fala mais o Oiokubericuçá? O Oiokubericuçá diz pra gente vestir todo mundo, usar roupas brancas claras. Eu tô todo de preto. Mas obviamente que não tá falando de axó. As pessoas acham que é simplesmente mudar uma roupa que você vai deixar sua alma translúcida. Muito pelo contrário.
tá falando pra gente não se imiscuir em coisa que não presta, não dê golpe de estelionato, não usa cartão dos outros, não dá volta nos outros. Isso vai ser extremamente problemático. Aquela galera que gosta de deixar a louça suja, por exemplo, em cima da pia, babá. Esse Odu fala que a casa se infesta, Diego, e gera um atraso de vida. Então, gera um atraso de vida que a gente não tem como mensurar a vida da pessoa. Você acredita que, antes de eu ser do candomblé, minha avó já falava isso? Os velhos são muito sábios, né? É que também entra o que o pai Flávio falou, né? Ouvir nossos mais velhos, porque se eu não escutasse minha avó lá atrás, minha louça estava sempre suja na pia. Os velhos são muito sábios, babá. Sim. E é uma coisa que faz a diferença. Se não vê algum, vem rato. Das duas uvas. Vamos lá pro erudito. Dá-lhe, Márcio. Com o Birikuçá, eu particularmente acho muito interessante, porque desse caminho de Tarico, eu extraio a frase principal que define esse Odu, né? Quem se inicia em Ifá, quem conhece Ifá, e não traz uma mudança de postura em sua própria vida, continua vivendo a mesma merda que vivia antes. E é engraçado que todos os tratados trazem a palavra. Continua vivendo a mesma merda que vivia antes. Literalmente merda. Então, assim, é muito forte isso. Né? Então, quando fala trocar a roupa, trocar a postura, né? Respeitar o mais velho, ou seja, é todo um contexto que implica na necessidade real e objetiva de um compromisso com uma nova realidade de vida. Porque, infelizmente, as pessoas buscam, nas religiões de matrizes africanas, muitas das vezes, uma questão de satisfação do próprio ego. Eu acho orixá bonito, eu quero orixá para mim, eu quero Xangô porque eu acho mais simpático, eu quero Iansã porque dança mais bonito, eu quero Oxum porque a roupa é mais bacana, mas não entende que ter esse orixá na sua vida vai implicar você viver de acordo com o exemplo, de acordo com a postura que aquele orixá coloca para que você viva. E quando a gente se inicia em Fá, principalmente, nós começamos a ser submetidos a uma série de códigos éticos desde o primeiro momento da nossa iniciação, que se não buscarmos entender e trazer para a nossa vida, não vai significar nada termos nos iniciado. Então, se não houver esse compromisso de mudança de comportamento, de mudança de postura, você de fato alcança muito pouco dos objetivos que se propõe. E aí, já caminhando para entrar na filosofia em gotas, não é? Porque ela encaixa bem aí com a linha que cada um aqui resolveu adotar para falar o Odu. Sim. Né? Tem toda uma questão aí do tempo, tem toda uma questão aí da cadeia do aprendizado, né? Da relação com o seu maestro, da relação com quem lhe ensina, com quem lhe orienta, porque a grande verdade é que a pessoa que vem a ser o nosso maestro, o nosso mestre, a nossa linha condutora dentro da religiosidade, deve ser alguém em quem a gente confie plenamente. E aí é muito ruim quando começam a haver relações de desconfiança com relação a essas pessoas, né? Com relação do aprendiz com relação ao mestre. Verdade. Quebrou o vínculo de confiança, estraga. E o ruim é quando eu ia com o Birikuçá, dizendo que muitas das vezes o maior é que vai sabotar o menor. Então hoje, esse é um dado da realidade. A gente vê uma falta de ética tremenda no nosso ambiente religioso, muitas das vezes estimulado por aqueles mais velhos. Então você vê o mais novo desrespeitando o mais velho, mas sendo que o seu mais velho está estimulando ele que faça isso. Uruguaia. Né? Então, assim, é uma quebra do código ético de uma forma horrorosa e até mesmo vil para a nossa religiosidade. Isso é, de fato, muito triste e são questões que a gente tem que colocar no nosso cenário, tem que colocar no nosso cotidiano para a gente avaliar e ver como lida com isso. Até porque nós também, ao mesmo tempo que nos formamos, nós também somos formadores. Então, para que a gente não replique os erros que a gente vê nos outros. Que a gente aprenda com os erros dos outros
para que a gente não venha cometê-los, como está dizendo aí o Iacubirikuçá. Borboy Bochechê, sigamos. Verdade, Aburi, sabe? Porque é bem interessante o que você falou. Você pegou esse caminho de Darico pelo lado inverso do que eu e o Gundadil colocamos, né? Porque a gente falou da pessoa ser vacilona e o maior ir lá e ensinar errado para aprender. Mas também tem essa visão da questão principalmente no ramo político, dentro de uma outra situação, até sacerdotal, onde as pessoas hoje também estão utilizando do título, da coroa, para fazer o que querem, determinar o que querem, como acontece em vários casos que nós, como babalaôs, a gente vem nas nossas mãos, né? Não porque tem que fazer assim, vem assim, a pessoa vem destruída. E o legal é que quando tá com dinheiro, cai na mão desse povo, né? Aí quando chega na nossa mão, tá ferrada. Pois é, mas aí também fala que a gente planta, que a gente colhe o que planta. Né? Pois é. Mas aí muitas vezes correr. A gente tem o compromisso, né, de não ensinar o caminho errado, né? Estender a mão e tentar ajudar. Mas eu acho que, pai, também isso não é só no candomblé, não. Porque eu vejo, de maneira geral. Eu já fui evangélico e muitas das vezes eu via minha mãe, né, e alguns amigos dela, que ia no pastor tal, no pregador tal, no irmão tal, porque dançava no poder, dava... virava no estéreo lá. Não, como é que era? Tinha visão, tinha não sei o que, revelação. Então eles ficam procurando, na verdade, tudo que está na Bíblia de não procurar deuses, as pessoas acabam botando né? Em vez de a gente deusar o orixá, a gente deusa o babalaô, deusa o pai de santo, a mãe de santo, e não é assim. Eles são seres humanos como nós, carne e osso, vai morrer. Passivos de erro tanto quanto nós. Sim. Verdade, Babá. Bom, a gente vai agora, Babá, para um quadro de autoajuda que a gente faz semanalmente, chamado Filosofia em Gotas. Flavinho, dá-lhe Filosofia em Gotas. Quadro Filosofia em Gotas. É isso aí, Sagrado Podcast. Eu não posso negar para vocês a nova alcunha do nosso baixinho da Kaiser. Marcião acabou de dar a alcunha para ele. Nosso batatinha bom. Olha, rapaz. Flavinho Vinheteiro. Ainda bem que é com V, né? Solta a vinheta, Flavinho. Bom, gente, Filosofia em Gotas de hoje, ele fala de uma coisa que é um fenômeno nos tempos atuais. Bom, o figo verde quer ser figo seco antes mesmo de ser figo maduro. Então vai lá, já ia falar figo maduro, viu? O V tá em alta. Vai, Flavinho Vinheteiro. Pô, não fala não, cara. Hoje a gente tava conversando hoje com o Félix. Félix é o cubano que tá aqui, né? O Lu, cubano. E aí eu tô falando em português, daqui a pouco eu tô puxando um portunhol. Aí nesse portunhol, a esposa do Márcio é portinhal. Aí eu me confundi, eu deixei de pedir uma vela velha usada, eu pedi uma velha usada pra mim. Ela, você quer uma velha usada? Tem bastante velha aí na rua. Eu falei, eita porreta, a gente dá uma velha usada rica até vai. Vamos lá, gente. Ó, o figo, ele quer ser seco antes de ele ser maduro, o verde, né? Isso aí é o que a gente estava falando antes do podcast começar. Gente, preste atenção. Tudo tem um processo, né? Aí as pessoas querem falar Ifá, mas não entendem por que o babalaô, muitas das vezes ele fala que você não pode ficar falando ou fazendo certas coisas com o do Ifá. Um dos grandes problemas que eu tive na minha vida, principalmente dentro do meu Ebé Ifá, foi muitas coisas eu deixar afilhados ficarem ali perto. Hoje não, hoje mira, vai lá para fora um pouquinho, vai lá para frente, sai um pouquinho, porque de certas coisas eles não podem ouvir. Mas é por quê? Porque não estão prontos para ouvir. O babalaô, o sacerdote, o pai de santo, ele tem que entender quem está pronto para comer aquela feijoada e aquele que ainda está na papinha com feijãozinho com ovo e azeite. E é assim que as pessoas hoje elas estão vivendo. E nessa filosofia, ela relata que quando você aprende a primeiro a amadurecer para que depois você se torne um figo seco, está dizendo assim, tudo tem o seu tempo, tudo tem o seu momento.
Não seja ansioso. Não seja ansioso de logo completar logo aquilo que você quer, chegar lá. Sabe por quê? Porque num outro Odu, um filho queria ser rei antes da hora. Só que para ser rei na África, ele tinha que aprender a confeccionar a sua esteira. Então, o Deus falou assim para ele, Olof falou assim para ele, já que você quer ser rei, confecciona a esteira. E ele não aprendeu. Porque o tempo dele aprender esteira, ele não estava pronto. E com isso ele deixou de ser rei pelo resto da vida. Então fala que às vezes você quer ser... Só os roncadores passarinho. Isso. Às vezes você quer ser rei, mas você está pronto para ser rei? Você está pronto para reinar? Não existe rei sem marcas. Não existe rei sem marcas. Para o figo ficar seco, ele tem que amadurecer, a carne tem que estar ali, pronta para secar. Então é isso que a filosofia está dizendo hoje para você. Não tente pular etapa, porque se você pular etapa, infelizmente, você vai ter problemas que às vezes não tem como depois corrigir. Agora, se você aprender a subir cada etapa da sua vida, pode ter certeza que as marcas da vida vai te tornar um grande rei. Burubó e Bocheche. Bom, gente, eu acho que o refrão, ele fala muito por si só. E a natureza, ela tem um tempo, né, Flávio? É verdade. E esse tempo, é muito difícil você ver uma criança que nasce e saia do estágio de ficar de barriguinha para baixo e já comece a andar, sem engatinhar antes. É coisa que a gente não... É inconcebível de você pensar. Apesar de existirem casos de crianças que nem engatinham já andam, fica sentadinho e já começa a andar, escorre pela parede, mas isso é muito difícil. Da mesma forma que você tem uma gestação que ela precisa durar 9 meses para que o bebê ele possa nascer. Tem bebês que nascem antes, mas aí fica naquele período de incubadora por conta de uma formação, tem que tomar injeção para o pulmão, se curar e coisas do gênero. Tá falando que da mesma forma como Ereteuque, se a pessoa não estiver pronta, não tiver com o devido preparo, vai ter algo de incompleto. Como o figo ele pode ficar seco sem se tornar maduro primeiro? Fala de uma ânsia, de uma vontade de querer ser, de se tornar, que venha a ser muito mais prejudicial do que benéfica. Tá ensinando pra gente a cumprir o nosso tempo. Ah, tudo bem, mas eu tenho a consagração, eu tenho a obrigação X, eu me tornei babalô, eu tenho Y, eu tenho H, tenho J, tenho o alfabeto inteiro. Isso não quer dizer nada. Nós estamos numa religião que a vivência é o que importa. A vivência é o que importa. Não adianta a pessoa ter 1000 títulos, tá em todos os eventos na internet, com a cara estampada no jornal, não sabe enrolar o acaçá, não sabe mojubaobi. Isso é história, conversa fiada. Todo mundo sabe, por exemplo, que o tempo de obrigação que nós temos no candomblé, deixando claro, eu acho que o candomblé extremamente perfeito no seu todo, porque socialmente a organização dele, o layout do candomblé, para mim é algo que só uma empresa extremamente profissional, um empresário, alguém com uma visão futurística seria capaz de formatar, tá? Mas tem gente que é muito apegada a uma coisa ou a outra, quando na verdade não quer saber de uma coisa chamada de conhecimento. Você vai em grandes casas de matrizes hoje, na própria Bahia. O que é 21 anos, meu filho? Os abarros não sabem nem o que é 21 anos. Não, a gente dá 21 anos no Rio e São Paulo porque eles querem que a gente dê, mas isso aqui nunca existiu. E essa é a realidade. Tem coisas que se pedem, tem coisas que se pregam que, na verdade, fogem a um contexto de forma geral. O que menos se verifica hoje é conhecimento, Flávio. Verdade. Você quer ver? Isso acontece muito na nossa cultura de Fá, Babalelos, porque no Ifá afro-cubano são poucos títulos. Tá? As mulheres já nascem muito grandes no Ifá afro-cubano, elas são apetebio e cofás, são até maior do que os próprios aofacãs. Aí tem o aofacã, que é a primeira mão de Fá. Se eventualmente ele se tornar sacerdote, ele é Aô Neurumilá, é Babalaú, mas ele é Aô, como todos nós. O Aô que nasce amanhã, ele é tão Aô quanto eu. Tão Aô quanto ele, quanto aquele que tem 80 anos de Fá e 90 de vida. Ele é tão... Nós somos tudo Aô, a gente não fica se apregoando a títulos de uma forma geral. Contudo, isso tem também uma característica um pouco prejudicial. Sabe por quê, Babá?
O cara saiu ontem de Bodu, agora a onda é a seguinte, eles pintam a parede com um bonecão grandão, com um símbolo grandão, o Lu ou fulano de tal. Porque as pessoas, às vezes, elas estão mais preocupadas em ostentar, em ser, do que se transformar, do que ser a verdade, do que ter o poder de manipulação, do que ter o poder de salvar. Do que adianta, babá, um ebomba de 50 anos de santo que não vai no barracão, que não sabe escolher uma erva fria, uma erva quente para poder ali macerar, fazer o homioró para salvar a vida da pessoa. E hoje, atualmente, a gente vê algumas pessoas que às vezes têm 3 anos de santo, mas que tem uma vivência cotidiana, diária, é chibita de terreiro. Menos de um ano. Mas tem vivência. Sim. As pessoas não estão interessadas no que é vivência. E aí já fala, o figo verde, ele quer ser figo seco antes de se tornar maduro. Esse Odifá, ele fala, não pulem suas etapas, não transgridam a lei da natureza e a lei espiritual. Adquiram maturidade e se desapeguem de títulos, porque título você pode até levar para o caixão, mas na verdade o que vai acontecer se tiver um diploma na parede, a traça ela vai comer depois. Você tem que guardar aquilo que seu cérebro armazenou e que seu coração tem. Quem de fato você é o que vale a pena. Dá-lhe, Marcinho. Eu estou muito objetivo hoje. Para mim, esse refrão está dizendo o seguinte: cada coisa tem seu tempo e o tempo das coisas precisa ser respeitado. Porque quando você tenta pular etapa, com certeza você vai, mais à frente vai ter algum tipo de problema. A cadeia de ensinamento das religiões matrizes africanas, principalmente aqui o candomblé pratica, ela é extremamente exitosa. Por que ela é exitosa? Porque ela funciona muito bem. Então o caboclo fica ali 7 anos, cabecinha baixa, submetido a um monte de regra, aprendendo, até que um dia ele é licenciado para aplicar aquele saber que ele obteve com esse tempo. Agora, é claro que a pessoa tem que saber aproveitar o tempo para que se aprenda cada vez mais e acumule cada vez mais e melhores conhecimentos. A grande verdade é que hoje, dada essa velocidade das coisas, as pessoas elas querem tudo muito rápido. E o que principalmente as pessoas buscam é exatamente o reconhecimento. Então, por exemplo, às vezes a pessoa não consegue uma grande projeção no seu campo profissional e ela vai tentar compensar isso dentro do espaço religioso. Eu costumo dizer muito isso, meu velho. Então, na verdade, a gente lida muito com frustrações pessoais, que ao invés do sujeito buscar um psicanalista para ajudar a resolver... São pessoas que não querem pegar num cabo de enxada e querem jogar abuso. Vai sentar então num cadeirão e vai querer que todo mundo passe na frente dele e peça bênção. Então, assim, aí você vê um monte de gente frustrada, semi-analfabeta, com todo respeito às pessoas semi-analfabetas que não tiveram condições de ter uma boa educação formal, mas semi-analfabetas no sentido de pouco se aprofundarem no estudo, por preguiça ou por falta de vontade, e que buscam determinados atalhos, determinados caminhos para ter esse reconhecimento, muitas das vezes forçado. Suprir uma frustração pessoal. É exatamente isso. É o que a gente mais vê, a gente mais tem visto ultimamente. Então você vê, por exemplo, o sujeito é guardador de carro a vida inteira. Não estudou. Não estudou porque não quis. Aí não estuda. É um pequeno golpista. Um belo dia ele descobre Ifá. Você babalaô. Tava falando isso agora, antes de começar. Isso é uma âncora de salvação da própria vida. Aí vira... Mas não é só o Ifá, não. Sim, mas eu tô dando um exemplo porque é onde a gente está. Sim. Ficar jogando pedra no cara dos outros. Na própria cara. Então deixa que eu jogo a pedra. Exatamente. Então, legal. Aí o cara, do nada, um belo dia, encontra uma galera que consagra ele. Aí, um mês depois, ele já sou babalaô, já saiu consagrado. Ou destruir a humanidade. Ele já tem o direito, ele não tem o saber.
Sim. Você pode entrar numa autoescola e sair com a sua carteira. Hoje em dia é um pouco mais burocrático. Sim. Mas antigamente a gente sabia que podia fazer isso. Você entrava na autoescola, comprava a carteira, pagava, e ali, daí você pegar um carro e ir para a estrada, uma grande diferença. Pegar o carro e ir para o trânsito, há uma grande diferença. Quem dirige sabe o quanto que é complicado. O trânsito e quanto complicado é a estrada. Até aquele negócio. Se a pessoa fala assim, não, deixa eu ficar por aqui até eu pegar o jeito. Até eu pegar amanhã. Não, mas eu quero ir para a estrada. Mas geralmente, esse que já quer na estrada, já sabe que dirigir e tal, é o primeiro a bater. Exatamente. Se só ele batesse, tudo bem. Mas o problema é que ele bate um monte de gente, provoca uma tragédia. Assassina as pessoas. Como é que chama aquele negócio? Engavetamento, dá um monte de gente morre, um monte de gente se quebra. E é essa analogia que se traz para a vida, sim, como um todo, de uma forma geral. Bom, gente, como a gente explicou no começo, a gente botou o tema um pouquinho para depois. Acho que tema não tem vinheta. Tem vinheta, Flávio? Não. Você que é o nosso vinheteiro, tem que fazer uma vinheta. É porque mudou a coisa. Eu só queria falar uma coisinha antes. Eu queria falar para você que está assistindo a gente, você pode colaborar com a gente, tá? Super valeu, claro. Você faz a sua pergunta com um valorzinho de R$2 a R$500, né? E dá aquele super valeu, colabora com o Sagrado Podcast, né? E faz a sua pergunta e com certeza nós iremos responder a pergunta que vocês fizerem com o super valeu. Show? Se a pergunta for de bom senso, porque se não for de bom senso... A gente vai responder dizendo que não vai responder. Vai botar sua viola no saco. Pode ter certeza. Claro, mas sim. Colabora com a gente. Você também pode se tornar membro, né, do Sagrado Podcast no YouTube por apenas R$ 4,99. Tem acesso a conteúdos exclusivos, materiais exclusivos só no Sagrado Podcast. Lá, por R$ 4,99 você já se torna membro. Tem um vídeo lá com a Suami Portinhal falando sobre Logoedé. Bem legal, né? Em relação a Logoedé se canta no Xiri, porque lá, Suami Portinhal... Você já falou que super valeu a partir de R$200, o Pix é diferente? Não, é lá mesmo. É muito 71, né? Já aproveita e fala também hoje. Bem lembrado, obrigado. Lembrando a você que tem Maria Mulambo. Vou deixar para você falar. Fala você. Então, gente, o Balela pode chamar o pessoal, a galera que vocês conhecem, começa a chamar todo mundo que vocês conhecem, que tem a Maria Mulambo para participar do nosso podcast hoje, que é do Sagrado. Vai ser feito um sorteio para estar essa pessoa participando da antologia Maria Mulambo, desvendando seus segredos e mistérios. Inteiramente de graça. Olha aí! Então, as 10 primeiras pessoas... Bota aí nos comentários, né? Eu tenho uma história... Aí conta mais ou menos... Deixa eu só falar. Sim. Como é que é já dando spoiler, né? A gente quer contar sobre a vida de Maria Mulambo antes de chegar nos terreiros de Umbanda, antes de chegar nos terreiros de Candomblé, antes de chegar no terreiro de Quimbanda, que a gente sabe que ela também vai lá. A gente quer contar a história de vida como se fosse um livro psicografado, né? Sim. Né? Contar essas histórias. E aí depois eu vou dizer por que dessa ideia mais à frente. E aí a gente entra no tema. Então vamos pro tema? E o tema é justamente sobre isso. A ancestralidade me contou. Conto de fadas africanos. Falando justamente disso e participação, inclusive, do tema do nosso Babá. Lelos, pega o gancho e continua falando o assunto aí, Babá. Então, bom, você não vai querer fazer aquele script de... Não, a gente entra nele. Esse é o tema. Pode falar justamente disso. Agora é o tema. Da ancestralidade. Ajudando o senhor, por exemplo. O Babalelo estava falando aqui agora, gente. O que seria antologia? Antologia não são pessoas que são da espécie do Flávio, não. Essa espécie do Flávio e de outras. Como assim, cara? Qual foi? Brincadeira, o Flávio é da espécie Rantaro, tá? Aquele hamster bonitinho, né? Não é anta, não. Não, brincadeiras à parte, gente. Essa antologia é um grupo de pessoas que se unificam, se reúnem para poder confeccionar um livro. Para confeccionar um livro. Porque, gente, colocar um livro na praça é bastante caro. Né?
É muito caro colocar um livro na praça em Babalelos. Sim. É custoso. Então, não é nem que seja caro. Aí depende de editora para editora, que também a gente vai comentar sobre isso, né? Que é uma das coisas que você vai perguntar. Mas assim... Uma antologia se torna mais salutar, mais viável. Sim, bem mais. Uma antologia bem mais. Até mesmo para aquelas pessoas que não sabem se sabe escrever ou não. Porque o legal da antologia é justamente esse. A pessoa às vezes tem vontade de escrever, não sabe como escrever, e aí como é um conteúdo pequeno, geralmente são 5, 10, poucas páginas, né? Então dá aquela força para aquela pessoa começar a escrever, gostar de escrever e de repente aí está nascendo um grande escritor. É isso aí, gente. Então, dessa forma, aquela pessoa que nós sabemos que são falanges. Maria Mulamba é uma falange. Então, cada espírito desse de forma individual, quando gosta muito de alguém ou confia muito em alguém, vai arriscar até o seu próprio ponto, como era nas umbandas antigas, era assim que se funcionava. Essa alma, esse espírito que já para mim é a mesma coisa que o orixá, de tão bendito, tão evoluído que é, ele conta a sua história, quem ele viveu, aonde estava, o que levou ele a fazer certas coisas e como ele chegou à situação que ele está. Então, a oportunidade, como está falando aqui, a ancestralidade me contou o nosso conto de fada. Isso também não deixa de ser um conto de fadas. Um conto de fada mais realista, que fala de dores, que fala de amores, que fala de sucesso e nem sempre fala de sucesso. Fala de desfechos, às vezes, não tão benéficos. Não é? Nem sempre é de fadas, né? E nem sempre o final é feliz. Contudo, eles se tornam para a gente grandes maestros e auxiliares, se oferecendo para trabalhar como ebó, como amigo, como parceiro nas nossas vidas. Então, a antologia que o Babalelo está querendo dizer é assim, cada uma pessoa vai ter a oportunidade de eternizar a memória dessa espiritualidade em um livro, mas na sua forma individual, contando a sua história, narrando o seu enredo. E a pessoa vai estar transmitindo, obviamente vai ter seu nome salvaguardado nesse livro, nessa antologia. Não, a pessoa aparece. Vai aparecer, talvez com foto, sem foto, se o Babalelos vai poder falar melhor, mas principalmente a história desses seres benditos serão divulgadas para o mundo e serão eternizadas, porque se existe uma coisa que eterniza o ser humano, por exemplo, a gente tem a Academia de Letras, os eternos, os eternizados, os imortais. O que nos imortaliza é a escrita. Isso é antologia. Exatamente. E aí o Sagrado nos contou. Pode continuar então, Babalelo. Porque o tema é esse, né? A ancestralidade me contou. Conto de fadas. A gente começou a fazer as antologias por essa necessidade de trazer pessoas novas para dentro da editora, né? A Unir Editora, ela surgiu da ideia de que muitas editoras por aí cobram um absurdo, né? E aí, lógico, a gente consegue entender que tem a parte de impressão, tem a criação de capa, tem a diagramação, a produção editorial, e isso daí, tudo que eu estou falando é um custo, né? E a minha formação é de design gráfico, mas aí eu aprendi a ser produtor editorial numa editora de livros jurídicos, e aí fui galgando. Chegou um dado momento, que depois eu vou contar melhor essa história, que eu falei assim, não, vamos abrir minha editora. E aí eu posso diluir um pouco esses valores para chegar no bolso do cliente mais barato, mais em conta. Entendeu? Isso é maravilhoso. E aí as antologias são um tema onde várias pessoas vão escrever sobre aquele tema. Então hoje a gente tem a antologia de Maria Mulambo, a gente tem a antologia de Malandro, a gente tem a antologia sobre Babá Egum, mulheres dentro do culto de Babá Egum. Antes disso, sobre um parente. Beijo, mãe Celinha, que está nos assistindo. Axé News, pai Wallace, Dona Yarô, entendeu? Que está aqui dando uma força. Pai Léo, Ogan, o João Minot. Tem mais gente aqui que eu não consigo ver. Então, vamos lá. Deixa eu te explicar. Isso aí você vai explicar daqui a pouquinho quando a gente te entrevistar. A gente está no tema. O tema é ancestralidade me contou. O conto de fadas africano, o que você entende sobre isso? Não, pai, a ancestralidade me contou. É falar sobre nossos ancestrais, falar. Sim. Porque Maria Mulambo, hoje na minha vida, eu entendo que ela
Em algum momento ela foi uma tia, ela foi um parente bem distante. Pensamos bem parecido, maravilhosa. Isso aí. Não, até porque, pai, hoje ela começou a contar a nossa história de vida e ela diz que meu companheiro foi filho dela em outra encarnação. E ela falou assim, ela conta a história dela, falando que ela foi realmente, nem todas pombagiras, deixa eu deixar bem claro isso. Nem toda pombagira foi prostituta, nem toda pombagira foi mulher da vida. Umas foram feiticeiras, uma cuidou de criança, a outra foram parteiras. Enfim, a minha, ela faz questão de dizer que trabalhou dentro de um cabaré. Inclusive, ela diz que esse cabaré existe até hoje. A gente não sabe se é Recife, se é Maranhão, mas diz que esse cabaré existe até hoje. E que muitos filhos ela comeu com farinha, que não precisa dizer muita coisa, né? Muitos comeu com farinha e outros ela botava na porta da igreja, na roda dos esquecidos, né? Que fala, né? E que um deles... Antigamente era assim, né? Sim, sim. E que muitos dos meus filhos de santo que hoje aparecem na minha porta pedindo ajuda a ela, são antepassados dela. E se a gente for parar para pensar, Maria Padilha teve mãe, Tranca-Rua teve filho... Tem uma semente. Sim. Aí. Tem uma semente. E não pode ser nossos ancestrais? São. Geralmente europeus. Nem sempre. São. Maria Mulan, pelo menos, diz que ela é uma parte europeia e outra parte negra, que a mãe dela foi negra. Mulata, na verdade, né? Ela era brasileira. A mãe já era brasileira, que nasceu aqui no Brasil. Era uma mulata muito bonita. Então, assim, pai, a ancestralidade para mim é isso, sabe? E a ancestralidade nos conta, da mesma forma que ela contou a sua história, que foi mãe do seu companheiro. Eu acho isso tão importante. E publicar isso eu acho fantástico. Imortalizar isso é fantástico. Então, quando eu comecei a fazer essas antologias, eu cheguei a trabalhar para uma outra editora que valorizava muito o bandiô. Valorizava muito o senhor. Então, ela queria falar da entidade em relação ao senhor. O que a entidade fez na sua vida? O que o senhor ganhou com essa entidade? O que não sei o quê? Eu não quero isso. Não que o senhor não tenha valor para mim, não que o pai tenha valor para mim, não que o pai Flávio tenha valor para mim. Não, vocês têm valor. Mas a entidade tem muito mais. Porque aí você chega dentro de um terreiro de Umbanda, Candomblé, Quimbanda, eu quero homem, eu quero um emprego, eu quero isso, eu quero. Mas ninguém chega para a entidade e fala assim, meu velho, o que aconteceu? Por que o senhor está aqui? Conta um pouco da sua história. Ninguém para com Exu. Né? Meus filhos têm mania de comprar sardinha, cerveja, para conversar com o meu malandro. Conversar, do jeito que a gente está conversando aqui. Bater um papo. Não despejar problemas. Entendeu? E ali naquele negócio ali, um problema é resolvido. Eles são tão amigos, né? Sim. As pessoas utilizam de forma equivocada. Não da melhor forma possível. Sempre botando a sexualidade no meio, sempre botando... Aí as pessoas falam, porque eu sou assim, porque eu sou de Mulamba, porque eu sou assim, porque eu sou de Padilha. Porque eu sou arrogante, porque eu sou de Padilha. Quem disse toda Padilha é arrogante? Mas é bem legal essa questão quando a gente está falando desse tema, né, que a ancestralidade me contou, né? A gente sabe que Ifá, principalmente, ele é muito ligado aos contos antigos, né? Tipo... aquele que quebra os ovos não sabe a dor que a galinha teve. Minha mãe falava assim, água mole, pedra dura, tanto bate até que fura, né? E são coisas que vêm dos antigos, né? E a gente conta os contos de fadas, que não são contos de fadas, né? Melhoraram, modificaram, colocaram um final feliz, mas eram histórias, né? Que tipo, hoje, com a modernidade, a gente começa a entender as histórias verdadeiras. Os contos de fada tem até estupro, cara. Pois a Bela Adormecida. A Bela Adormecida, aquela Alice no País das Maravilhas, né? Aquele ali é o mais terrorista que tem. Os 3 porquinhos, todos eles foram devorados, coitados dos porquinhos. Viraram bacon. Alice, depois que a gente vê o filme, a gente começa a dizer assim, ela é meio...
Mas aí você vê que, quando a gente entra nesse tema e fala assim, a ancestralidade me contou, o que ela contou? Ela contou o quê? Né? Quais são esses contos de fadas? Hoje, quando a gente fala que é nosso culto afro, ele é ancestral, não é só porque Maria Conga, não sei das quantas, Joãozinho das quantas, não. É porque é um ensinamento baseado em conselhos dos antigos, que vieram com histórias, na história disso, que hoje a gente, sem querer, também faz histórias que lá na frente, nossos filhos, como meu pai cantava uma musiquinha que ele inventou, que eu aprendi, minha filha nasceu, o que eu fiz? Passei. E eu até hoje, minha filha está com 17 anos, eu brinco, filha, vou cantar a música do Papi. Ela, não, pai, pelo amor de Deus, mas eu tenho certeza que o dia que ela tiver filho, ela vai sacanear o filho dela com essa musiquinha chata. Então, essa história, essa é a lenda, é assim, nós somos formados por isso. Eu entendo dessa forma. Eu vejo que o que a ancestralidade me contou, a ancestralidade me contou, e aquilo que não contou, eles vêm no nosso sonho e falam. E só me falando agora uma coisa, né, que eu tenho uma amizade muito grande com mãe Penha, mãe Maria da Penha, do Afriquerança. E ela faz PNL, né? E a gente teve uma aula de PNL, e conforme ela começou a dar aquela aula, eu fiquei olhando para os meus filhos e olhando, e a gente, né, se comunicando pelo olhar. Tudo aquilo que Maria Mulambo fala pra gente era PNL. Parar de reclamar de tudo, ver o seu emprego com bons olhos. Que Fá também traz isso, com certeza tem dentro de Fá algum Itã, né, algum conto né, falando sobre isso, evitar de ficar falando, criticar o tempo todo, de reclamar o tempo todo. Pancada toda hora, todo mundo tem uma. Parar de comer doce. Tá uma delícia. Então, nossa ancestralidade também traz esses conhecimentos, só que a gente acaba não trazendo isso para nossa vida. A gente acaba querendo sempre o figo se tornar seco antes de maduro. Antes de maduro, entendeu? Então, acho que a ancestralidade nos contou isso. A ser pessoas melhores, a nos vermos melhores, a nos entendermos mais como eles eram. Porque se ele é como se eles fossem, né? É como se eu fosse, não. Eles são nossos pais espirituais, que como pais não quer que o filho caia num barranco, porque eles já passaram por esse processo todo. Sim. Eles já passaram por todo o processo. Eles já passaram por fome, eles já passaram por desilusão, eles já passaram por todas as situações que hoje nós passamos, mas que a gente, por ignorância ou cabeça dura, a gente não quer acreditar nos ensinamentos. É igual a história. É o caminho mais fácil. É igual a história de falar assim, quando tu não quer que a pessoa fique na sua casa, bota uma vassoura atrás da porta. Epistemologia purinha. Mas isso aí não é que fazia sair, entendeu? Mas é uma forma de que se virou uma lenda, e quando você olha e tem uma vassoura atrás da porta, você fala assim, aquele caboclo ali não quer mais que eu fique na casa dele. Então são lendas igual a manga com leite, essas coisas que foram geradas no passado e são contos que hoje se tornam realidade, né? E o senhor, o que pensa disso, meu tio? O que o senhor pensa disso? O que eu penso é o seguinte, eu estava viajando aqui... Os nossos contos de fadas. Na imagem do griot. O contador de histórias. Né? Porque se a ancestralidade conta, onde é que entra o griot aí nesse contexto, né? E pensando na contemporaneidade, você se vê como um griot moderno? Sim, inclusive a editora Onira, ela tem um selo chamado Novos Griotes, justamente por conta desses contadores de história. Trazer esse povo, né, que até às vezes pode ser analfabeto, não pode escrever nem ler, mas claro, que tem histórias boas para contar. Mas a linguagem oral. Isso, porque os griotes eram a linguagem oral. Então, trazer isso. Então, a gente tem esse selo. Era um grande griot. A gente tem esse selo, sabe, para trazer, não só, porque a Onira Editora é para livros voltados para o candomblé, umbanda, quimbanda, ifá, para a parte religiosa.
O Novos Griotes não, já é para poesia, um conto, uma história. A gente tem aí, dentro do Novos Griotes, o livro Sobreviver, que é contando histórias de 300 mulheres que sofreram abuso doméstico, abuso sexual. Então essas 300 mulheres, elas vão participar do livro como um poema, uma crônica e tal, até para virar estatística, né? Porque as pessoas acham que a mulher nunca sofre nada, é tudo, né? Feminicídio não existe, enfim. Não, ainda tem isso, pai. Então nós temos também o livro Pedagogia Ancestral, que é para falar de erros dentro da sala de aula, que isso é uma coisa que deveria já ter quebrado esse tabu, mas enquanto a gente não tiver um governo que coloque o negro dentro, e não só na parte de 13 de maio, libertação dos escravos, não. A gente tem vários escritores negros, a gente tem pessoas negras que fizeram história. Parar com essa brincadeira de achar que Rui Barbosa era branco, e nunca foi, entendeu? Trazer a negritude para a nossa vida. O nosso sangue é negro. A gente não tem sangue branco, a gente tem um sangue misturado. Ou seja, se não fosse esse racismo estrutural que a gente encara já há muito tempo, a gente tem muito mais para contar do que os griotes. Eu ainda vou lhe falar mais. Eu não sei se o senhor conhece. A África é rica em lenda, por exemplo. Sim. Só vê aí, a Netflix fez um monte de filmes baseados em contos africanos, que são a coisa mais linda do mundo. Merecia até uma produção com um pouco mais de investimento. Eu acho que até uma série. Sabe? Porque tem coisas bonitas. Esse cara viu o tal do Ogum da Gigi lá, agora me perguntou: Ogum da Gigi. Ogum da Gigi! Agora eu virei Ogum da Gigi, virei assassino. Não, e tem uma qual é o nome, Roger, daquela que é feito com aquela mulher que eu gosto dela? Aniculapo? Viola Davis. Qual? Aniculapo não, né? Não. Tem a série das rainhas africanas também, muito bom. Cara, eu só não gostei. É a Mulher Rei. Eu só não gostei de alguns filmes, é o seguinte. Hoje os filmes gospel, evangélicos, são muito melhores do que os filmes antigos, que era aquela coisa parada, arrastada, igual você tá... É chato. Agora eles já fazem um filme mais dinâmico, botam uma trama, mesmo que às vezes até uma história bíblica. Bem mais contemporâneo. Isso. Melhor produzido. É como a gente estava rindo, eu tava rindo esses dias do acho que foi o Cacete do Planeta que fez uma brincadeira, não lembro agora. Foi o Melhores do Mundo, fez uma brincadeira dizendo, pô, só naquela emissora lá que a história abriu o Mar Vermelho, né? Tem como é? A mulher falando com sotaque carioca. Então, tipo assim, eles fizeram uma coisa bem mais pra frente para poder ativar o público. Eu acho que poderia trazer esses contos da África, mas não trazendo a África daquele jeito que eles estavam colocando, aquela coisa parada, sem um fundo musical. Se você pegar esse filme de Wakanda agora... O da Viola Davis não é assim, não, pai. Acho que ele é mais... Não, a Mulher Rei foi bem melhor. Se você pegar um filme como Pantera Negra, que também fala de África, o negócio tá ficando melhor. Tem que ter herói africano também. Tem que ter. A gente tem história pra contar. Hoje a Rede Globo, ela tá nessa pegada de... Tanto é que eles estão fazendo agora a nova versão de Vale Tudo, e o papel que era dado hoje. Perfeito. Entendeu? Então eles estão começando a ver que o povo... Os pretinhos estão na moda. Não é nem que pretinho tá na moda, não, pai. Tem que quebrar isso. Eu acho que não tem que tirar nem o pretinho nem o branquinho. Tem que tirar o negro de dentro da cozinha. Tem que tirar o preto de dentro, de trás de um volante de carro como motorista. De chofé. E botar ele ou dentro de um shopping e botar ele como empresário, como professor. Tivemos como os irmãos Rebouças, por exemplo. Tem gente preta na história que fez sucesso. Bom, eu acho que está na hora da gente partir para tão esperada entrevista. O que tu acha, Flavinho? Vamos que vamos. Acho que foi bem legal. Eu acho que esse formato da gente falar o tema, assim, num bate-papo ficou muito melhor. E vamos pro... Então vamos acertando. Vamos em frente. Maneiro. E solta a vinheta.